bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você escolheu esse dia para estar aqui na casa do Senhor. Tem pessoas nos visitando, tem pessoas retornando de visita. O Alan esteve aqui domingo passado, voltou hoje. Que bom, viu? Sinal que assistiram bastante. Que bom que você voltou, viu, Alan? Que Deus continue te abençoando. Temos também o Beto e o Nicolas. É isso, Nicolas, né? Beto, você. E Nicolas foi para... Tá bom. Você é daqui do bairro? Você mora aqui do bairro? Seja muito bem-vindo, viu, Beto? Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero dar um aviso muito importante para vocês. Possivelmente, domingo que vem, possivelmente semana que vem, o nosso culto será no sábado à noite, tá? Possivelmente, eu vou avisar no grupo da igreja e nas redes sociais da igreja, se isso de fato acontecer. Por quê? Porque nós teremos o concílio regional. Para quem não sabe o que é isso, onde todas as igrejas da nossa região se reúnem para tomar algumas decisões. E dentre as decisões que serão tomadas, no último dia, a princípio, que será no domingo, vai ser a votação para que eu me torne presbítero da igreja, né? Então, a gente dentro dos níveis da hierarquia, enfim, conforme a gente queira entender, existe algumas passagens, né? Então, eu já sou pastor, né? E aí eu me torno presbítero. E aí, para eu me tornar presbítero, vai para votação, enfim. E aí vai ser lá no concílio, tá? Vai ser transmitido pelo YouTube e vai ser em Sorocaba. Quem quiser ir para lá no domingo, está convidado, tá? Não é tão perto assim, mas fica o convite. Tudo isso eu vou saber até no máximo terça-feira, tá bom? Aí eu aviso no grupo da igreja. Aí, obviamente, não haverá escola dominical. Tranquilo? Alguma dúvida? Falem agora ou fale depois do culto. Tudo certo aí, mídia? Gravando tudo? Oi? Obrigado, irmã. A irmã delimitando a minha ação. Queridos, nós estamos numa série Vivos em Cristo. E o tema hoje é morrer para viver. Morrer para viver. Parece contraditório o tema, pois na semana passada nós trabalhamos sobre vida ou morte, né? Como nós podemos escolher a vida ou escolher a morte. O próprio Senhor, lá em Deuteronômio, diz, né? Eis que coloco sobre vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, escolham a vida para que vocês possam viver. E aí, nós lemos o texto semana passada. E aí, hoje a gente vem com a temática de morrer para viver. Volto a dizer que nós não estamos tratando de algo físico. Amém? Não vai sair daqui se jogar do viaduto, falando, não, o pastor falou que para viver eu tenho que morrer. Pelo amor de Deus. Não estamos falando de algo físico, estamos falando de algo espiritual. Existem situações na nossa vida que precisam morrer. E matar, se você for procurar no dicionário, tem a ver com fazer com que algo deixe de existir. Quando alguém morre, essa pessoa ou a planta, enfim, deixa de existir. Então, quando nós falamos que precisamos morrer para viver, é justamente morrer situações, práticas, tudo aquilo que nos impede de viver em Cristo. Existem situações na minha vida, na sua vida, que precisam ser alinhadas com a vontade de Deus. E quando alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, algumas vontades que são particularmente, unicamente nossa, vão ter que morrer. Pastor, eu não posso ter vontade? Claro que pode. Mas a tua vontade, a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E muitas vezes a minha vontade é pecaminosa. Muitas vezes os meus desejos são pecaminosos. Muitas vezes a minha língua é pecaminosa. Muitas vezes a gente ouve uma notícia que vai deixar alguém triste, alguém... Queima ele, Senhor. Algumas vezes a gente recebe notícias que vai deixar o irmão triste, e ao invés de a gente guardar para nós, o que a gente faz?
A gente vai lá e compartilha com o irmão. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. A gente, muitas vezes, e o Tiago vai falar isso, da nossa língua tão pequena, mas pode fazer tão mal a uma comunidade. Quantas vezes igrejas acabaram, igrejas racharam, quantas vezes famílias foram destruídas, simplesmente, se é que a gente pode falar simplesmente, por palavras lançadas. Então aquilo que eu falo está semeando paz ou guerra? Aquilo que eu compartilho com meu irmão, que eu compartilho com a minha irmã, está gerando o quê? Paz ou guerra? Precisamos refletir sobre isso. Muitas vezes a nossa língua precisa morrer. Talvez fique igual Zacarias, mudo por um tempo. Se você não sabe a história, lê lá depois. O pai de João Batista. Então, muitas das vezes, nós somos impulsionados. Não é possível que isso aconteça só comigo. Não é possível que eu sou o único pecador aqui, hoje. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Sou? Misericórdia, não é, né, Gerson? Muitas vezes os nossos desejos são desejos pecaminosos. E aí, nós vamos aprender com alguém, que particularmente eu gosto muito dele, vocês devem saber quem é, que isso mesmo, Paulo, que entendeu muito bem o real sentido em viver para Cristo e morrer para si. Abra sua Bíblia, e se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema, vai ser projetado. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Filipenses 3, do verso 1 ao 16. Está na tela já, amém? Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo, presta atenção, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Vou ler de novo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Deus, eu te peço agora, Deus, clareza no entendimento para poder transmitir à igreja tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, Deus. Eu possa ser fiel à tua palavra
E que a tua palavra, a boa semente, possa encontrar nos corações terreno fértil para crescer, germinar e dar muitos frutos, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta. O que nos mantém alegres? O que nos mantém alegres? O versículo 1, a primeira parte, diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no time de futebol, no seu partido político. No quê? No Senhor. A alegria em Cristo deve ser a base da nossa vida, porque ela é eterna. Nós não podemos, não devemos depositar a nossa alegria em coisas nem em pessoas. Muitas vezes, a gente conversa com casais, orientando casais, e muitas vezes a gente percebe que uma parte, né, o homem ou a mulher, enfim, estão esperando que o outro a faça feliz ou o faça feliz. A nossa alegria muitas vezes está dependendo das outras pessoas. Eu quero te dizer que a nossa alegria deve estar baseada no Senhor Jesus. Porque se a nossa alegria estiver baseada no Senhor Jesus, falando do meu relacionamento com a Silvia, eu estando feliz, alegre no Senhor Jesus, automaticamente ela vai estar alegre e feliz. Porque se estou alegre no Senhor Jesus, eu vou agir conforme o Senhor Jesus agiria. Então nós precisamos entender, construir essa alegria em coisas passageiras, nós vivermos no altos e baixos. Mas construir essa alegria no Senhor Jesus é estar alegre, feliz em qualquer situação. Interessante que aqui no texto, alegria e felicidade, no contexto bíblico, elas são as mesmas coisas. Não é igual na língua portuguesa que define alegria como algo pontual e felicidade algo que é duradouro. Mas aqui, alegria e felicidade é o mesmo sentido. E é interessante que a felicidade, ela é um estado de quem está satisfeito. Sabe por que muitas vezes nós não estamos alegres no Senhor? Porque nós somos pessoas insatisfeitas. Nós somos pessoas que reclamamos de tudo. O pastor nunca disse isso aqui, né? E aí, eu falei para uma pessoa hoje, na escola dominical, ela se assustou, eu falei, muitas vezes nós estamos indo para a igreja como se nós estivéssemos indo para a casa do Satanás. Sem ânimo, sem alegria. Pastor, mas o senhor falou, quando a gente estiver triste, para a gente vir para a igreja, quando a gente estiver desanimado para vir para a igreja. Sim, eu disse isso, mas isso tem que ser algo pontual. Eu já citei aqui, eu gosto de futebol, eu gosto de torcer pro meu time, enfim, eu vibro. Aí tem uma pessoa ali em casa que fica brigando comigo, porque às vezes eu falo pro jogador, por que você não tocou ali, seu cabeçudo, olha pra cá, não sei o quê, mas eles não estão te ouvindo. Eu falo, tá, mas deixa eu tirar meu estresse, é a minha forma de distração. E quando faz gol a gente grita, comemora, e depois o VAR anula o gol, a gente fica todo triste. Enfim, é uma luta, né, Hugo? Tá feliz, né, Hugão? Coringão, hein? Misericórdia, estou orando pouco. A gente vibra, às vezes, com uma série de televisão, com um filme. Quem nunca chorou com um filme? Hein, Alessandra? Quem nunca chorou assistindo um filme? Não é pecado não, tá, gente? Pode chorar. O problema é que as coisas que às vezes não servem para nada, nos emociona, nos comove, nos alegram mais do que o verdadeiro sentido da nossa alegria, que é estar em Cristo Jesus. Então, ir para a igreja é um motivo de alegria. Não importa se vai chegar atrasado, se vai chegar no horário, venha para a igreja. Amém, Penha? Foi bem na prova do Enem, Penha? Ah, você não fez? Te amo, Penha. Então, nós precisamos viver essa alegria em Cristo Jesus. Eu não estou falando que a gente não vai ter problema. Eu não estou falando que a gente vai passar por lutas, isso faz parte da vida. Mas quando a minha alegria está construída em quem é eterno, independente da circunstância, eu vou buscar a alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa. Queridos, e para isso nós precisamos saber, de fato, o que precisa morrer em nós. Muitas vezes nós somos consumidos por aquilo que nos alimenta. Falei domingo passado que o nosso corpo é resultado daquilo que nós comemos.
Deu uma cortada no lanche essa semana, ó. Melhorou a barriga. Preciso melhorar mais, porque domingo eu vou ter que colocar terno. E o terno tá meio pequeno, a gente vai ter que fazer um jejum bravo essa semana. Se a gente só comer gordura, vai dar ruim. Se a gente só comer carne, vai dar ruim. Se a gente não comer proteína, vai dar ruim. Então nós somos aquilo que nós ingerimos. E muitas das vezes o espiritual reflete exatamente o que nós temos nos alimentado. O que tem te alimentado espiritualmente na semana. O que você tem assistido durante a semana. Quantas vezes nós temos lido a palavra de Deus durante a semana. Aquilo que a gente assiste tem nos edificado. Então, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente alimenta, ao invés de nos alimentar, está nos consumindo. Porque às vezes a gente está assistindo, vendo coisas, ouvindo coisas que vai nos consumindo, vai consumindo a nossa fé. Queridos, eu falei aqui já algumas vezes, lá atrás, o Lucas era criança ainda, bebê. Mas sabe que tem, você mutou todos, bonitão? Enfim. Nós ficamos 8 meses sem a igreja. E tudo começou com um domingo que nós não fomos. Nós não sentamos, eu e a Silvia, e falamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar um tempo sem ir à igreja? Não. Um domingo sem ir, 2 domingos sem ir, daqui a pouco a gente está 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a minha fé foi mudando, a minha conduta foi mudando, meus pensamentos foram mudando. Por quê? Porque eu parei de me alimentar daquilo que era bom. Então nós precisamos saber que algumas coisas na nossa vida precisam morrer. Precisam morrer. E não sou eu que vou falar para você. A minha oração é que o Espírito Santo toque no teu coração e mostre nesta noite, de fato, o que é necessário morrer em nossas vidas. Olha que interessante, vou dar algumas dicas aqui, talvez uma delas identifique com você. Matar a necessidade da novidade. Olha só, na parte B do versículo 1 diz assim, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Paulo está escrevendo ao povo em Filipos, e ele está falando, olha, escrever de novo as mesmas coisas, para mim não tem problema algum. Para mim, ficar pregando sempre que nós precisamos nos arrepender, que precisamos valorizar o evangelho da cruz, que a igreja é a casa do Senhor, isso para mim não tem problema algum, mas é segurança para nós. Não há novidade no evangelho, gente. Não há novidade. Sempre Moisés vai cruzar o mar com o povo. Sempre Moisés vai morrer, Josué vai assumir. Sempre vai acontecer a mesma coisa. Não há nada de novo. E aí, as pessoas ao invés de investirem em explanarem, em estudar a palavra, em pregar a palavra, pela necessidade de atender a demanda, a gente fica se desdobrando para fazer coisas novas. E a sociedade hoje ela é alimentada por novidades. E isso tem interferido em várias áreas da nossa vida. Casamentos. Muitos casamentos, muitos relacionamentos têm acabado. Por quê? Porque dos dois está querendo novidade. Aí está lá, casado, né? Aí ele ou ela olha, vê lá um mais novinho, uma mais novinha e fala, opa, isso é novidade para mim. 30 anos, 31 anos aguentando o mesmo cabeçudo, né, meu amor? 31 anos, Léo, casado com a mesma mulher. 33 anos com a mesma mulher. E a minha crise, quando eu era solteiro, era, meu Deus do céu, como eu vou ficar com a mesma mulher para sempre? Como é que eu vou beijar na boca da mesma mulher para sempre? Pastor beijando na boca, viu, gente? Irmão, casado, né? Depois corta e edita aí, viu, o vídeo. A busca de novidades tem feito as pessoas se separarem. A busca de novidade tem casais que estão casando e morando cada um numa casa. Porque é novidade isso. A busca por novidade tem feito homem se interessar por homem, mulher se interessar por mulher.
Porque isso é novo. Como que será? A busca de novidade tem feito relacionamentos superficiais, onde as amizades duram pouco, porque a gente quer buscar novos amigos. A busca de novidade faz com que as pessoas, às vezes, não venham para a igreja, porque elas estão buscando o quê? Novidade. Queridos, no Evangelho não é nada novo. É sobre cruz, é sobre arrependimento, é sobre vida eterna, é sobre isso que o Evangelho fala. A palavra de Deus aponta para uma única pessoa, chamada Jesus Cristo. Cuidado pela busca de novidades, para a gente não se tornar um consumidor da igreja. A gente vem, assiste o culto, analisa o louvor, analisa a luz, analisa o vento, analisa a água do pastor, analisa a roupa do pastor, analisa tudo, analisa se o café está fraco ou forte. Enfim, a gente analisa, consome e vai embora. Como se fosse um grande fast food, um grande delivery da fé. Precisamos tomar cuidado, queridos. Precisamos matar os ensinos que são contra a palavra de Deus. Olha que Paulo escreve: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. A grande luta dos apóstolos no Novo Testamento é combater os falsos mestres. Pessoas que pregam e ensinam heresias. Eu já dei uma aula aqui, alguns vão lembrar que toda heresia parte de uma verdade. A heresia, ela não parte de uma mentira. A heresia parte de uma verdade. Vou dar um exemplo. Jesus é amor, amém? Isso é verdade, não é? Quando se torna a heresia? Quando eu falar Jesus é amor, então você não precisa se arrepender, porque Ele te ama, continua fazendo o que você está fazendo. E está tudo certo, porque Ele te ama. É isso, é amor de Jesus? Jesus é um Deus que nos ama, mas que nos corrige. Ele é um Deus que nos ama, mas Ele nos ama e Ele quer que nós andemos segundo a palavra dEle. Então, todo o Novo Testamento, a centralidade ali da correção dos apóstolos é cuidado com os falsos mestres. E aí ele chama, embora ele usa 3 aqui adjetivos, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, ele está falando do mesmo grupo de pessoas. E aí, vamos entender a época. Cães na época em que em que Paulo está escrevendo isso aqui, não é igual hoje. Os cães hoje são animais domésticos. Quem tem cachorrinho em casa? Tem cachorrinho. Conversa com a cachorrinha, Hugo? Conversa, tá vendo? Conversa, dá remedinho, leva a tomar banho, não é? Tem que cuidar mesmo, raçãozinha boa, cuida do cachorrinho. Mas naquela época, o cão era considerado um ser imundo, um ser traidor, um ser não era considerado amigo do homem. Naquela época, ser um cão era relacionado ao quê? Se está passando a qualquer momento, ele vai te atacar. Maus obreiros, pessoas que falavam mansamente, que até parecia cristãs. Tem gente que fala como crente, prega como crente, anda como crente, mas são lobos. Deixa eu ler aqui, senão eu não vou. Travou. Travestidos de ovelha. Precisamos tomar cuidado. Aí Paulo fala assim, falsa circuncisão. Pessoas religiosas. Havia uma briga ali entre os judeus e as pessoas que estavam se convertendo. Para o judeu, ele não aceitava o gentil se converter, os gregos se convertendo. E para ele, a única forma era a circuncisão. E aí, Paulo está falando, olha, essa religiosidade não vai te levar até Jesus. Jesus é a nova aliança. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Cumprimos tudo que a religião pede. Traz o seu dízimo, canta no louvor, está na escala da recepção, está na escala da mídia, prega, nós vamos cumprindo. Precisamos tomar cuidado. Precisamos matar a religiosidade, precisamos matar os ensinos falsos que têm chegado até nós. Não precisa nenhum esforço hoje para você entrar no YouTube e ver um monte de baboseira, um monte de besteira dita em nome de Jesus. A última agora é Deus Mãe.
A última agora é o Deus Mãe. Deus é Pai. E isso não é porque nós temos um Deus machista. Isso não é porque Deus não ama as mulheres. Isso é porque Deus escolheu ser Pai. Pronto. Não tem nenhum lugar da Bíblia falando que Deus é mãe. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que Deus tem 2 sexos. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo que Jesus tem 2 sexos. Não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo isso. Precisamos parar de acreditar nessas baboseiras que esses caras falam. Precisamos matar os ensinos que vão contra a palavra de Deus. Precisamos matar a nossa carne. Porque nós, versículo 3, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nós gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. E aí Paulo vai citar, olha, se tem alguém que poderia confiar na carne, sou eu. E a gente conhece a história de Paulo. Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era hebreu. Paulo era judeu. Paulo tinha cidadania romana. Paulo, ele tinha se tornado um fariseu. Cumpria a lei à risca, perseguia a igreja. Quando Paulo chega para o Senhor e fala, Senhor, se for possível, tira esse espinho da minha carne. E o que Jesus responde para ele? Paulo, continua com espinho na carne, porque a minha graça te basta. Continua sofrendo aí, que a minha graça te basta. Sabe, é importante saber que matar a carne, como eu falei, não estou falando da carne física. Não estou falando sobre suicídio, não é sobre isso. É sobre nossas vontades. Ah, não, pastor, toda a minha vontade é boa. Não é. A Bíblia diz que nós somos pecadores, nós estamos condenados. Mas pela graça do Senhor nos alcançou. Pela graça do Senhor nos alcançou. Queridos, como falei já, nós podemos ter vontade, desde que as nossas vontades estejam alinhadas com a palavra de Deus. Paulo está mostrando aqui que é possível ter uma mudança radical de postura. Precisamos mudar de postura. Nós não temos desculpa para viver no pecado. O Senhor nos chama para mudar a nossa postura. Eu lembro um testemunho de uma pessoa que foi ao médico e estava com problema na coluna, com dor. E aí foi lá, tal. Antes de ir, contratou lá um personal, fez lá, melhorou um pouquinho, mas ainda continua com os problemas crônicos. Foram ver o médico falou, olha, você continua com o personal, tal, mas você precisa mudar a sua postura. A forma com que você senta, a forma com que você pega as coisas. Interessante que ele associou isso à vida dele espiritual. E muitas vezes é isso que tem acontecido. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente não muda a nossa postura. A gente continua fazendo a mesma coisa, achando que o resultado vai ser diferente. Quando eu faço a mesma coisa, 2 mais 2 sempre será 4. Sempre. Para 2 mais 2 virar 5, tem que pôr mais 1. Porque sempre 2 mais 2 serão 4. Fazer a mesma coisa sempre vai dar o mesmo resultado. A gente quer mudança de vida, mas a gente sempre faz a mesma coisa. A gente não tem coragem ou não tem disposição em dar um passo atrás, em mudar a postura. E isso acontece porque muitas vezes nós não temos clareza de que realmente tem valor. Os valores do reino de Deus estão em oposição aos valores do mundo. Queridos, já falei isso aqui uma vez, lá atrás. Não espere que o mundo tenha ações cristãs. Não espere do mundo que o mundo tenha atitudes cristãs. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E aí o que de fato precisa ter valor para nós? Jesus Cristo tem que estar acima de tudo. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Colocar alguém à frente ou no lugar de Cristo é cavar a nossa própria condenação. Tudo que eu coloco na frente de Cristo, eu estou dizendo, Senhor, eu não preciso de Ti. E isso vai nos custar caro lá na frente. Precisamos entender que se nós amamos de fato Jesus, nós devemos colocar Ele em primeiro lugar.
como prioridade em nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. Tudo sem Cristo é nada. E nada com Cristo é tudo. E Paulo entendeu isso. Ele falou, olha, para mim antes, o que era lucro, isso eu considerei como perda. Paulo falou, olha, aquilo que eu achava lucro, para mim, não vale nada. Precisamos valorizar o relacionamento com Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas. E essas coisas que ele perdeu, ele considera como lixo. Em algumas traduções, sabe como que está a palavra lixo? Quem adivinhar sem olhar vai ganhar. Estou devendo um bombom pro Gerson, né? Hã? Faz tempo, né? Esterco? Ganhou. Um tchucas da Beninha. Beninha vai pagar um tchucas para você depois. Esterco! Sabe o que o Paulo está falando? Tudo aquilo que eu deixei para seguir a Cristo, eu considero como esterco. Como esterco. Como lixo. Precisamos conhecer o Deus que servimos. Precisamos saber que Ele é o único. Ele é nosso único advogado. Ele é nosso único intercessor. Ele deve ser a nossa prioridade. Nosso tudo. Precisamos valorizar esse relacionamento com Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta. Não me responda, mas reflita nela. Quantas vezes você conversou com Jesus essa semana? Quantas vezes você tirou 15 minutos para conversar com Jesus nessa semana? Quantas vezes? Ou melhor, quanto tempo? Vou fazer uma pergunta para a gente refletir. Quem ganhou mais tempo seu na semana? As redes sociais ou Jesus Cristo? Quem ganhou mais tempo da nossa vida essa semana? As redes sociais ou Jesus Cristo? Quem ganhou mais tempo nosso? A televisão ou Jesus Cristo? O tempo que eu fiquei com Jesus Cristo foi maior do que o tempo que eu fiquei assistindo jogo de futebol? O tempo que eu tive esse relacionamento com Jesus, em ler a palavra, estudar, foi maior do que o tempo que eu fiquei vendo reels, vendo vídeo? Pense nisso. Porque precisamos valorizar o que Cristo já fez. Olha só, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Nós fomos justificados por um Cristo crucificado. Cristo na cruz justificou, nos justificou. Toda a condenação que estava sobre nós, Cristo levou na cruz. Percebe porque o evangelho tem que ser pregado, o evangelho da cruz? Aquilo que era condenação para nós, Cristo tirou e levou sobre ele. Pergunta, hoje é o dia da pergunta. Por que nós não agimos assim com as pessoas? Por que nós não agimos dessa mesma forma que Cristo agiu com nós? Eu estava condenado nas minhas ações, nos meus pecados. E Cristo escolheu me justificar diante do Pai. Ele escolheu se colocar no meu lugar, sem pedir nada em troca. A justiça dele foi essa. Agora nós agimos como? Condena, não serve, riscamos. Precisamos parar de ter facilidade em condenar as pessoas. Precisamos matar isso. Se Jesus decidiu justificar, por que nós muitas vezes decidimos condená-las? Por que muitas vezes nós condenamos as pessoas? Por que muitas vezes nós sentimos prazer em falar mal das pessoas? Por que muitas vezes nas nossas rodinhas a gente fala mal das pessoas? Se Jesus estivesse com a gente na rodinha, será que ele falaria mal das pessoas, como a gente às vezes fala? Será? Queridos, nós precisamos valorizar o evangelho
da cruz. Olha só. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A centralidade da palavra de Deus, como eu falei, está em Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. Deus sempre, ou melhor, desde sempre, tentaram desvalorizar, menosprezar, minimizar o poder de Cristo na cruz. Desde sempre, desde o primeiro século, vem surgindo pessoas, movimentos que tentam tirar a importância da cruz, e aí não se prega sobre a cruz. Se prega um evangelho raso, uma teologia triunfalista, onde diz que você nasceu para vencer. Quem aqui nunca perdeu nada? Levanta a mão. Na vida a gente ganha, na vida a gente perde. Então a vida verdadeira não é a vida que essas pessoas estão ensinando aí. Precisamos valorizar o evangelho da cruz. Quem quiser vir após mim, Cristo falando, negue-se a si mesmo, ou seja, negue as suas vontades, negue o seu querer, tome a sua cruz, siga. Toma o quê? Ah não, carro zero. É a cruz. Para caminhar para o fim, precisamos matar a nossa distração para não perder o foco. Nós temos muita facilidade em nos distrair, né? Se eu falar assim, gente, agora é sério, não olhe para trás. Quem sentiu vontade de olhar para trás, levanta a mão. Nós temos facilidade. O barulho do microfone, que não sei por que está acontecendo isso hoje, está nos distraindo. Quando um carro passa na rua, nos distrai. Nós temos facilidade em nos distrair. E a distração, ela define o quê? Quando nós damos atenção a vários assuntos. Sabe quando a gente ouve de tudo e se alimenta de tudo, nós estamos dando vazão para vários assuntos. E isso vai nos distrair daquilo que é real. Não é pecado, você pode assistir pregações no YouTube, você pode... Mas filtre aquilo que você está vendo. Se quer indicação, procure o pastor depois do culto, durante a semana, manda mensagem. Eu indico para vocês alguns pastores, alguns pregadores conhecidos aí, que vão pregar a palavra de Deus. Mas não fique se alimentando de tudo. Não fique se alimentando de tudo. Precisamos, porque se você se alimentar de tudo, você vai se distrair e você vai perder o foco. Queridos, nós vimos há um tempo atrás, numa das pregações, sobre o acesso a muitas informações que nós temos. Isso é bom, isso tem um lado bom. Só que isso tem um lado perigoso também. Porque muitas vezes as informações que têm chegado até nós são informações que vão nos tirar do foco. E qual é o foco? É Jesus Cristo. Vão colocar dúvida em nosso conhecimento, vão colocar dúvida na nossa fé, vão colocar dúvida. Então precisamos entender, queridos, que nós precisamos matar essa distração. E para isso nós precisamos ter real consciência de quem nós somos. Olha só o que Paulo fala. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Precisamos ter a real consciência de quem nós somos. Saber qual é o nosso chamado. Saber o que Deus quer da gente. Tem muita gente achando que é uma coisa que não é. Às vezes a gente acha que é pastor e não é pastor. Às vezes a gente acha que é músico e a gente não é músico. Às vezes a gente acha um monte de coisa. Quem é você, de fato? Não tente passar uma imagem daquilo que você não é. O Senhor te ama. O Senhor morreu na cruz por aquilo que você foi gerado no ventre da sua mãe. Não viva de aparência. Lembra o episódio quando Jesus amaldiçoou a figueira e no dia seguinte a figueira amanhece seca? Por que ele amaldiçoou a figueira?
Porque a figueira estava vivendo de aparência. Uma figueira, quando tem flor, é sinal que já tem fruto. E aquela figueira tinha flor, mas não tinha fruto. Ou seja, ela aparentemente estava gerando alimento, mas na prática não estava. Então, cuidado com as aparências. Nunca você ouviu isso, mas as aparências enganam. E não se engane. Chegar diante do Senhor e apresentar de fato quem você é vai ser um dos passos para você não perder o foco. Porque senão a gente gasta tanto tempo em querer passar uma imagem daquilo que a gente não é, e a gente acaba perdendo o foco em servir ao Deus verdadeiro, um Deus que nos conhece. Precisamos discernir o tempo. Hoje em dia tem falado muito sobre as estações. Qual estação você está? Olha que interessante, irmãos. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Faço o verbo do presente. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, coisas que ficaram para trás e avançamos para que estão diante futuro. Existe hoje duas doenças que têm atingido muitas pessoas. E a gente tem que levar isso a sério. Que é a depressão e a ansiedade. Precisamos entender que isso é uma doença. E precisa ser tratada. No natural, com remedinho. E no espiritual, com oração, com busca. Muitas pessoas, hoje é muito comum alguém ter passado ou conhecido alguém que passou por depressão ou crise de ansiedade. Graças a Deus, os remedinhos estão fazendo efeito e já faz anos e anos que eu não tenho mais crise. Glória a Deus. Mas a ansiedade, né, é aquele excesso, né, do futuro. Como vai ser amanhã? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Vai ter nomeação agora. Será que eu continuo no Baeta? Será que o bispo me manda, sei lá, para os Estados Unidos, sei lá para onde? Misericórdia, né? Professores aí tem não é nomeação, como que é? Atribuição. Enfim, a gente vive. Emprego, será que eu vou ter emprego ano que vem? Será que eu vou ter emprego? A gente vive essa crise de ansiedade por aquilo que nem aconteceu. E às vezes a gente sofre com a possibilidade de algo acontecer. Quem nunca viveu isso, que tire a primeira pedra. A gente sofre com a possibilidade em pensar que algo pode acontecer. Quer dizer, talvez nem aconteça, mas a gente já está sofrendo. E a depressão é aquilo que a gente não consegue se livrar do passado. Do passado. É o excesso do passado. E olha que interessante aqui, Paulo usa os 3 tempos aqui. Olha, uma coisa eu faço, ele está falando no presente. As coisas que ficaram para trás, eu deixo lá atrás. Eu avanço para que estão diante de mim. O passado deve ser uma referência importante na nossa vida. Quando eu olho para o meu passado, eu tenho aqui uma referência daquilo que eu fiz de certo e daquilo que eu fiz de errado. É apenas uma referência. O presente é a direção. O presente é o que eu vou fazer hoje, vai determinar o meu passado? Vai determinar o meu futuro. E o futuro é o nosso alvo. Onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 1 mês? Como você quer estar daqui 1 mês? Ou a gente vai esperar virar o ano para a gente fazer as promessas, ou fazer os votos? Não, este ano eu vou ler a Bíblia toda. A gente começa bem em Gênesis, aí quando chega lá em Levítico, número, coisa complica, aí você desiste e para. Quantas vezes nós fazemos promessas para o Senhor e não cumprimos? Quantas vezes nós estamos presos no nosso passado? E aí, às vezes, a gente briga e a gente lembra de coisas de 1935. Mas você lembra lá em 1970? Nós estamos em 2024, quase 2025. Não conseguiu ainda se libertar do passado.
Olha, uma coisa eu faço hoje, uma coisa nós devemos fazer hoje. Olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu e você, nós não temos poder de mudar o passado. O que você fez de errado, o que eu fiz de errado, está lá no passado. Não deixe que o passado dite o teu presente e nem venha dar direção para o teu futuro. Precisamos pedir perdão, precisamos perdoar, precisamos mudar a postura, sim, mas não deixe, querido e querida, que o passado venha ditar as regras da sua vida. Você errou, você acertou, eu errei, eu acertei. As coisas que ficaram para trás, não tem como a gente voltar e consertar. O que nós podemos é não repetir os mesmos erros. Por isso é que o passado é uma referência, é um aprendizado. Precisamos entender isso como igreja, como povo de Deus. O presente deve ser a direção que nós vamos dar para a nossa vida. A gente não ora, a gente não busca o Senhor, a gente assiste um monte de porcaria na semana e depois a gente vem, pastor, ora por mim. Está difícil, uma luta. O pastor vai orar quase todos os dias. De quarta-feira, então, mais de forma intensiva. Eu oro por cada um de vocês. Isso não estou falando para jogar confete, não. Isso é obrigação de um crente. E mais de um pastor ainda orar pelas suas ovelhas. Então a gente ora por pessoa, nome por nome, orando. Mas o que você tem feito? Caímos às vezes numa cilada do inimigo. Mas quantos têm investido em vir na escola dominical aprender a palavra de Deus? Mas a gente está cansado, pastor. Pois é. Às vezes a gente vai descansado para o inferno. Precisamos investir em conhecimento. Nós temos várias pessoas da educação aqui. Eu já falei isso um monte de vezes. Um povo sem conhecimento é facilmente manipulado. É assim lá fora, é assim a vida espiritual. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, a gente vai crer que existe um Deus mãe. A gente vai crer que se a gente pôr um copo em cima do rádio ou da televisão, rádio, né? É coisa de velho. Da televisão, e a gente vai beber água. A gente vai receber um poder sobrenatural. A gente vai achar que se subir a escada de joelho, se amarrar a fitinha, se pôr a pedra, se pôr a árvore. A gente vai crer um monte de baboseira que não nos leva a nada. Por falta de conhecimento na palavra. O nosso futuro, o nosso alvo tem que estar em Cristo Jesus. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar. Nós estamos falando aí, não sei, acho que foi com o Hugo que estava conversando. Eu tinha um pastor, o pastor que casou eu e a Silvia, o pastor Taborda, hoje está já no Senhor, né? Faleceu alguns anos atrás. Mas eu lembro direitinho, isso em 1993. Não, antes de casar, 93. Uma pregação dele, ele falou no púlpito: eu posso ser o último a entrar, no céu. Mas o importante é que eu entre. Esse é o nosso alvo. Se vai ter rua de ouro, se não vai ter rua de ouro, se vai ter rua de prata, se eu vou ter dente de ouro, se eu vou voar, se eu vou levitar, eu não estou nem aí para isso. O que importa é que no céu vai estar Jesus Cristo. E é o meu alvo estar lá. Esse tem que ser o nosso alvo. Cuidado onde nós estamos colocando o nosso foco. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em tudo, Jesus deve ser o nosso alvo. Paulo vai falar aos coríntios: olha, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. No trabalho, você deve glorificar ao Senhor. Na tua casa, você deve glorificar ao Senhor. Na fila do banco, você deve glorificar ao Senhor. No mercado, você deve glorificar ao Senhor. No trânsito, você deve glorificar ao Senhor. Aonde quer que o Senhor te leve, aonde quer que você esteja, você deve glorificar ao Senhor. Quando nós caminhamos olhando para Cristo, quando a gente tem a certeza que o nosso alvo é Cristo, como a Silvia falou sobre agradecimento, nós vamos agradecer porque amanhã de manhã, com exceção do pastor, que é descanso pastoral amanhã, mas muitos aqui vão ter que acordar cedo para ir trabalhar. E ainda que você esteja cansado, você vai levantar e falar: Senhor, muito obrigado,
Porque eu estou indo trabalhar. Porque eu poderia nesta hora estar desempregado, desempregada, passando necessidade, com as contas tudo atrasadas. Você vai agradecer ao Senhor quando chegar à noite e tiver lá arroz, feijão e coxinha de frango. Você vai falar, oh Deus, obrigado por essa coxinha. Porque tem gente que não tem nem coxinha de frango. Tem gente que não tem nem ovo frito. Tem gente que está procurando comida no lixo. Nós vamos ser gratos ao Senhor, sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa ingratidão aponta como se nós tivéssemos dito para o Senhor: Senhor, o Senhor não sabe o que está fazendo na minha vida. Porque nós oramos: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, a minha vida é tua. Faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua. E aí Deus começa a conduzir a tua vida, e o que você faz? Reclama. Reclama. Só sabe se reunir para reclamar, para murmurar. É o mesmo que mesma coisa de a gente dizer: olha Deus, você não sabe nada que está fazendo na minha vida. Porque esse emprego que o Senhor me deu, o Senhor errou. O Senhor não sabe o que o Senhor fez. Esse emprego é uma porcaria, Senhor. Essa família que o Senhor me deu, Senhor, o Senhor não sabe escolher família. Essa esposa que o Senhor me deu, esse marido que o Senhor me deu, o Senhor não sabe escolher. Esse filho, essa filha, Deus, essa igreja, esse pastor, Deus, o que você está fazendo aí? Está dormindo, acorda, faz as coisas direito. É como a gente fizesse isso. Se você entregou a sua vida para Jesus, entende que Ele é soberano sobre a tua vida. Não reclame, não murmure, em tudo dai graças. Agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. Eu não estou aqui pregando um comodismo, que você não pode sonhar com um emprego melhor, que você não pode sonhar com uma vida melhor. Não é sobre isso. É sobre valorizar aquilo que você já tem. É olhar para a pessoa que está do seu lado, entendendo que foi o Senhor quem a colocou ali. Então, tranca no quarto, rasga lá o verbo, fala o que tem que falar, acerta o passado e viva um presente diferente, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Dentro da igreja. Semana eu estava lavando a igreja aqui. Eu estava lavando a igreja, né? Estava ensinando as mulheres a lavar a igreja, elas dando uma aula, né, Cida e Lola? Né? Ensinando. Tem que passar, então, né? Dei uma coordenada aqui, ali. E aí eu estava limpando, a igreja estava bem suja. Saiu uma água preta aqui suja, bem suja mesmo. Aí eu pensando comigo, Deus ministrou no meu coração. Uns 2 semanas atrás, a Bia e o Lucas foram na minha casa, Larissa e o Henrique, com meus netos, e resolveram fazer lá cachorro-quente. Cachorro-quente não, hambúrguer caseiro. Tinha óleo até no contrato de locação do imóvel. Aí eles foram embora, aquela bagunça, né? Que genro e nora é assim, né? Vai em casa, faz bagunça, vira as costas e vai embora. Aí eu fui lavando a louça, limpando a casa, com uma alegria depois. Porque numa casa, quando você se reúne em 4, 5, 6, 8 pessoas, inevitavelmente vai ter bagunça. Aí eu limpando a igreja pensando, olha que loucura. Falei, poxa, tivemos aí 30 e poucas pessoas no almoço. Claro que está sujo, glória a Deus por isso. Glória a Deus quando meus netos vão lá e fica com a patinete lá na sala. E suja toda a casa. E depois ele limpa, todo feliz. Queridos, precisamos valorizar esses pequenos momentos. Precisamos valorizar essa igreja. Eu já 2 vezes, ou 3 vezes, pensei em fazer algo e não fiz. Eu vou falar agora e já resolvo isso. Tem umas 2 fotos que eu tirei da igreja limpinha, vazia. E eu cheguei até a pensar em escrever. Se essa igreja, se vocês recebessem a notícia essa semana, olha, devido a algumas situações, a igreja do Baeta Neves vai ser fechada. Qual seria a reação nossa? Será que a gente não ia começar a valorizar a igreja? Será que a gente ia falar, poxa, agora que eu estava gostando, agora que eu ia começar a ir. Você que está em casa, que vai ver o vídeo depois, que não veio por motivos pequenos.
que muitas vezes deixa a igreja para o último lugar. Se a igreja fechasse, se o bispo tirar o pastor Márcio da igreja, mandar para outro lugar, e aí? E se o bispo resolver falar, olha, a igreja precisa, porque a igreja não está avançando, vamos fechar a igreja. Será que a gente vai esperar perder para valorizar? Eu falei semana passada que os velórios reúnem mais gente do que quando a pessoa nasce. E é muito comum a gente ir num velório e encontrar pessoa que faz tempo que a gente não vê. E aí a gente fala assim, a gente precisa se ver, né? E a gente não se vê mais. Aí quando a pessoa morre, a gente manda flor para ela. Isaías 42:8, não precisa colocar não, Gui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Nada darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Ou seja, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Amo os meus netos, mas eles não são mais importantes que Jesus. Não são. E ó que eu amo aqueles 2 menininhos, hein? Mas não são mais importantes que Jesus. Por fim, devemos matar a nossa imaturidade. Versículo 15:16 diz assim: todos, pois, que somos maduros, temos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui é interessante que a maturidade, a palavra madura aqui, ela aponta para 2 palavras, que é perfeição e disciplina. Elas poderiam ser traduzidas para uma dessas 3 aqui. Maturidade, perfeição e disciplina. Para vivermos em Cristo, precisamos de disciplina cristã. Ou seja, exercer o que aprendemos com base na palavra. Maturidade cristã é você ter uma disciplina tal de que você não abre mão de estar na casa de Deus, em estudar a palavra e colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Nós temos muitas pessoas imaturas dentro das nossas igrejas. Não vou mais na igreja. Por quê? Porque o pastor não esqueceu meu aniversário. Não vou mais na igreja. Por quê? Porque o café estava sem açúcar. Não vou na igreja. Por quê? Porque a luz atrapalhou. Porque o vento, porque o sul, porque a lua, enfim. Não vou na igreja porque as pessoas não me cumprimentam. E aí, quantas pessoas você cumprimentou? Não vou mais na igreja porque no aniversário ninguém me deu parabéns. Quantas pessoas nós colocamos sempre aqui, mandamos no grupo, quem faz aniversário. Se não estiver errado, a semana é o Gui e o Renato, é isso? Gui e o Renato. Quantos vão mandar mensagem pro Gui? Pro Renato? Gente, uma mensagem de 30 segundos. Guilherme, parabéns. Deus abençoe. Quanto deu? Deu 10 segundos? Mas a gente não faz isso. E aí quando as pessoas não fazem com a gente fica bicudinha, falando que a igreja não me ama. Maturidade. Precisamos matar a nossa imaturidade. Se for o Lucas tocando bateria, eu não toco. Se for a igreja, eu não toco. Gente, está fazendo para a igreja ou para Deus? Para quem que é? Maturidade. Maturidade é nós sabermos fazer as coisas para o Senhor. Entender que nós estamos fazendo para o Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa. Ou seja, quer limpe a cadeira, fique na recepção, na mídia. Quer não faça nada, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Isso é maturidade. Precisamos de uma igreja madura. Nossa igreja é nova, tem 3 anos de existência. Na prática, 3 anos. Nós completamos 5 anos, mas 2 anos nós ficamos fechados. Ou seja, nós somos uma criança. E algumas coisas nós estamos trabalhando na escola dominical para construir uma igreja, uma base, para que o ano que vem a gente possa avançar em evangelismo, em casa de paz, em tantas outras coisas. Mas nós precisamos construir uma base de pessoas maduras. Crente maduro. Não maduro lá. Misericórdia. É outro maduro. Em resumo, Paulo termina esse trecho da carta dizendo: não queira caminhar de qualquer jeito. Obedeça o Senhor, reconheça os seus erros e tenha maturidade para aceitar correção. Eu concluo dizendo que a vida com Cristo nos requer renúncia. Viver para Cristo nos requer renúncia.
Eu e você. Não estou falando vocês. Eu estou falando nós. Precisamos diariamente renunciar, matar coisas que estão nos prendendo, nos impedindo de avançar. Nós não podemos nos tornar cristãos culturais, como tem surgido hoje. Lembra da época que tinha o... Hoje não sei se as pessoas respondem com tanta frequência, mas antigamente eu lembro que as pessoas tinham lá o IBGE e perguntavam, sua religião, católico não praticante. Tem muito hoje evangélico não praticante. Tem muito crente não praticante. Como assim? Como assim? Como uma pessoa pode estar em Cristo? Isso hoje se tornou um nome que eles chamam de cristãos culturais. Eu gosto de Cristo, tem um discurso até legal, a palavra até boa, a Bíblia é legalzinha, a igreja, é gostoso, mas eu vou quando eu quero, quando dá. Precisamos matar toda a prática que a palavra condena. Pessoas vivas em Cristo se movem baseadas na palavra. Pessoas que são vivas em Cristo se movem por aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? Queridos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Precisamos correr para o Senhor, como nós cantamos. É hoje o dia. Quem não pôde vir, algumas pessoas me avisaram, o carro quebrou, teve problema, né? Outras não me avisaram e está tudo certo também. Enfim, não vamos achar que essa palavra é para, se minha mãe, se meu pai, se meu tio, se minha tia estivesse aqui. Não, a palavra é para nós hoje. É para quem está aqui. O que precisa morrer na sua vida nesta noite? Você não precisa falar para mim. Você não precisa falar para mim. A não ser que você queira, só marcar um horário, o pastor vai atender você com muito amor, carinho, e vai aconselhar e vai orar. Mas fale para o Senhor. O que você precisa matar nessa noite? Quais são as práticas? Será que você não tem se tornado uma pessoa muito reclamona, muito reclamão? Será que você não tem se tornado uma pessoa, às vezes, muito amarga? Será que, às vezes, você não tem se tornado a sua linguinha coça para falar mal dos outros, para levar noticiazinha que vai deixar aquela pessoa irada? Será que, às vezes, não é isso que tem que morrer em nós? Será? A Bíblia fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Quantas vezes nós estamos orando por aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente não concorda, que a gente não quer perto da gente? Quantas vezes? Será que a gente precisa matar isso? Será que a gente precisa matar a nossa distração em qualquer motivo? E por qualquer motivo a gente deixa de estar na casa do Senhor. De quarta-feira, quantas vezes na reunião de oração aqui, na sala de oração, quantas vezes eu tenho orado aqui sozinho? Eu sei que tem gente que tem orado em casa, e glória a Deus pela sua vida que tem feito isso. Mas será que ninguém pode vir aqui 5 minutos orar com o pastor? 10 minutos, vim aqui orar com o pastor. Foi uma direção do Senhor. E se você não vir, tá tudo bem, eu vou continuar vindo aqui orando, porque o Senhor me deu essa direção e eu apresentei para a igreja. Agora, se vocês querem vir orar, glória a Deus. Se não quer orar também, o problema é de vocês, não é meu. Não entenda essa fala como uma grosseria. A fala é de alguém que ama a igreja, que ama vocês. E que está chegando o momento de nós começarmos a ter uma postura de igreja. Nós só temos 3 anos, mas eu não quero, como o bispo teve aqui e falou, quando a gente fizer 40 anos, falar, bispo, vem aqui comemorar 40 anos que nós estamos como ponto missionário. Não, a gente vai ter que avançar em nome de Jesus. Não é com pressa, não é de qualquer jeito. O quanto você tem contribuído para que essa igreja avance? O quanto você tem contribuído? Estou falando de dinheiro, para que essa igreja avance. Beto, perdão, tá? O quanto? Quanto você tem ofertado para que a igreja consiga pagar a luz, para que a igreja consiga
manter a água fresquinha, ter café depois do culto, ter o almoço onde a igreja doou o sorvete, doou os refrigerantes, doou os descartáveis. Isso não dá em árvore, isso nós fomos lá no atacadão, nós compramos. O quanto nós temos ofertado na casa que tem nos alimentado? O quanto? O quanto? Será que a nossa ganância não tem que morrer também? Nós não temos dificuldade em parcelar um tênis em 10 vezes. Nós temos tanta dificuldade em, às vezes, dar R$ 10 na igreja. Precisamos morrer para viver. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Queridos, eu ia cantar uma canção, mas eu resolvi agora não fazer isso, porque eu quero abrir oportunidade para o maior número de pessoas, maior número de pessoas possível. Mantenha seu olho fechado. Eu quero te fazer um convite nesta noite. O que precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer na sua vida? Quais são suas atitudes que precisam deixar, a partir de hoje, de direcionar a tua vida? O altar é o colo do Senhor. E se você, em algum momento essa palavra falou com você, e se você precisa que algo em você morra nesta noite, ou se você quer, nesta noite, ainda que você não tenha força, você quer decretar a morte, olha, a pornografia, a prostituição, o vício, a fofoca, enfim, Deus vai trabalhar no teu coração, a murmuração, a imaturidade, precisa morrer nessa noite, então venha no altar e decrete a morte de coisas que têm atrapalhado você a viver a vida de Cristo. Que o Espírito Santo toque no teu coração. Que o Espírito Santo toque no teu coração. E que te mostre, assim como está mostrando a mim, aquilo que eu preciso matar nesta noite. Aquilo que eu preciso decretar a morte nesta noite. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Já não vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que viver para Ele. Se Cristo vive em mim, eu tenho que agir conforme Cristo agiria. Se Cristo vive em mim, eu tenho que perdoar como Cristo me perdoou. Se Cristo vive em mim, eu tenho que amar estar na casa do Pai. Se Cristo vive em mim, eu tenho que amar as pessoas. Se Cristo vive em mim, eu tenho que abençoar aqueles que me perseguem. Se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer como Cristo. Senhor, perdoe porque eles não sabem o que faz. Se Cristo vive em mim, nós temos que mudar a nossa postura. Se Cristo de fato vive em mim, nós temos que viver. Temos que levar vida para as pessoas. Eu queria te convidar aqui à frente. Que você possa, se você tiver condição física, se ajoelhar, se não, não tem problema, você pode permanecer em pé. Mas que você possa vir no altar e ter alguns segundos de oração, entregando para o Senhor, declarando ao Senhor, Senhor, nessa noite eu declaro a morte dessa área da minha vida, eu declaro a morte desses pensamentos que eu tenho tido, eu declaro a morte, enfim, Deus vai trabalhar no teu coração, igreja. Então, se você deseja, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Não deixe para domingo que vem, não deixe para depois. Vem aqui à frente. E se coloque diante do Senhor. Tenha alguns minutos de oração, entregando ao Senhor aquilo que tem que ser deixado para trás nesta noite.
Senhor Deus, estamos aqui no teu altar, Pai. Colocando diante de ti aquilo, Pai, que é necessário morrer em nossas vidas. Seus filhos estão aqui, Deus, e o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe o que é necessário, Pai. Então eu clamo a ti que o Senhor venha nos fortalecer, Deus. Porque aquilo que morre não tem mais vida. Aquilo que morre não tem mais força. Aquilo que morre deixa de existir. Então tudo aquilo que tem impedido de nós vivermos, ó Pai, a plenitude do teu evangelho, nós decretamos a falência, a morte, Deus. Oh Deus, nós queremos a tua vida apenas, Pai. A tua vida nós queremos, assim como o apóstolo Paulo disse. Todo o resto nós consideramos como lixo. Ah, que adianta, Deus, nós termos bens materiais se nós não temos o Senhor? Que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa vida? Ah, Deus, que possamos morrer para viver. Assim como uma semente precisa morrer para que venha germinar e dar uma árvore frutífera. Toda semente do mal que esteja em nossos corações, que possam morrer de fato para não gerar frutos, morrer, Deus. Mas que apenas a semente, Deus, que o Senhor colocou, essa sim, venha a ser cultivada por nós, ó Pai. Para que ela possa crescer e dar muitos frutos. Somente a tua semente, Deus, somente a tua semente, Deus. Se há no nosso coração sementes do mal, sementes que foram jogadas, Deus, ó Pai, que essas sementes possam morrer, Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, nos perdoe, Senhor. Que o passado não venha ditar o nosso presente. Que o futuro não venha tirar a nossa paz. Mas que as nossas escolhas hoje possam nos apontar para o alvo, possam nos levar para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Amém. 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 Você pode voltar ao seu lugar. Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite, Deus, na certeza de que teremos novas posturas, ó Pai. Queremos nos posicionar de forma diferente, Deus. Que ao invés de semearmos a morte, que possamos semear a vida, Deus. Semear a vida de Cristo, Deus. Que tudo aquilo, Deus, ó Pai, que esteja em nós, que possa impedir, Deus, que possa ter ficado nesse altar, Pai. Que possamos morrer para o pecado. Que possamos morrer para as práticas pecaminosas, para os ensinos que não vão de acordo com a Tua palavra. Que isso possa morrer. Para que a Tua vida venha viver em nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. No nome santo de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus. Alan, que bom que você voltou. Beto, que bom que você veio. Volte sempre. No final, não vá embora sem me dar um abraço. Temos um cafezinho. Tome um cafezinho com a gente. Tem refrigerante também aí que sobrou do
do almoço, pode descer os refrigerantes. Quem quiser tomar refrigerante, tá? Esteja em oração essa semana pela nossa igreja. Igreja na área regional, né? Qual é a área regional? São em torno de 120 igrejas situadas no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Litoral Sul, Sorocaba, Grande São Paulo e ABC. E Vale do Ribeira. Tá? Então, o que é o concílio? Todas essas igrejas, os pastores representantes dessa igreja e mais uma pessoa que representa a igreja, está lá e vão decidir algumas situações da igreja. Então esteja intercedendo para que tudo corra bem, para que as decisões tomadas estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Esteja orando pelo pastor Márcio. Estarei lá no domingo, provavelmente, para ser apresentado diante da igreja, diante da região. E ali, se eu for aprovado pelo concílio, eu estarei lá sendo consagrado como presbítero da igreja. Isso para mim é um motivo de alegria, né, que o Senhor tem me sustentado a minha família nesse tempo todo. E aí é o último estágio que a gente pode alcançar. O próximo é virar bispo, mas eu não quero, e já estou velho para isso, então. Mas é o último estágio que a gente tem para alcançar, e eu tenho certeza que Deus está à frente. Amém? Então, fiquem atentas aos avisos do nosso grupo, às redes sociais, para que você saiba se o culto será no sábado à noite ou se a gente vai manter no domingo à noite mesmo. Amém? Se coloque de pé, vamos orar, receber a bênção. Acho que eu não esqueci de nenhum aviso. Amém? E aí, tudo bem? Foi boa a aula? Foi? Que bom. Isso aí. Se a aula não for ruim, você fala comigo que a gente vai conversar com a tia Vanessa depois do culto. Amém, queridos. Participe do GC, não deixe de estar presente nos nossos GCs. Nossos GCs, a princípio, vai até o final de novembro. Em dezembro, nós vamos sentar com as lideranças, formular algumas coisas, ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, o que a gente pode melhorar ou não, já sonhando para 2025. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Deus. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Que possamos, ó Deus, ó Pai, ter uma semana abençoada, Deus. Guarde-nos, livre de todo mal, Pai. Guarde a nossa mente, Deus, ó Pai. Guarde, ó Pai, nas nossas decisões, ó Pai. Que possamos ter uma semana, Deus, ó Pai, de milagres. Uma semana, ó Pai, que nós iremos olhar para o Senhor, Deus, ó Pai. Que nós não ficaremos presos ao passado, aos nossos erros, que muitas vezes ficam nos acusando, ó Pai. Mas nós iremos, ó Pai, fazer um presente diferente, para que possamos no futuro, ó Pai, alcançar a plena vocação, Deus, de estar, ó Pai, morando na eternidade com o Senhor, Deus, ó Pai. Leva-nos em segurança, livra-nos do mal, ó Pai, e que em tudo, ó Pai, que possamos fazer nessa semana, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que tudo possamos fazer para a glória do único Deus das nossas vidas, Jesus Cristo, o Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, ó Pai, que o Senhor esteja conosco. Esse é o nosso pedido. Recebamos a bênção, igreja. Que a bênção do Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e que a presença constante do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe, igreja. Não vá embora sem dar pelo menos uns 5 abraços. Amém? Pode acender a luz, Lércio. Agora sim.